Pessoal, o Relâmpago nos Esportes está ao vivo para você. Boa noite a todos que estão na Rede Relâmpago. A bola tá com a gente, a bola tá com a Rede Relâmpago agora. E você vai chegando, vai curtindo, porque aqui você vai saber tudo sobre o mundo dos esportes, tudo que está acontecendo, os jogos que estão ocorrendo, os gols que estão sendo feitos. Ali atrás eu tenho tem a televisão ali que está passando partida também de futebol. Eu vou ouvindo por aqui também no meu ponto eletrônico. E a Rede Relâmpago está aqui com você para poder trazer as notícias do esporte do Brasil e do mundo. Meu beijo a todos que assistem a Rede Relâmpago e que gostam dos nossos programas. Hoje é a vez de esportes. Então a bola está com a gente, Deixa eu colocar aquela aqui do lado. Tá? Ela vai voltar depois no finalzão do programa, beleza? Ao fundo, algumas musiquinhas que você vai ficar escutando em relação ao esporte, né? E aqui eu vou colocar o nome do programa aqui, ó. Se me permitem, Relâmpago nos Esportes. Muito bem. Pronto, eu vou fixar aqui o comentário direitinho para todo mundo saber qual o nome do programa que está sendo apresentado por mim, Vitor Corso. Boa noite a todos. São 8 horas mais um minutinho, aqui está bem atrasado, para lá está um pouco adiantado. Vamos às notícias esportivas. Bom, você deve estar ouvindo um apito tocando assim, ó, de vez em quando vem um apitinho. Bom, isso aí é o seguinte, a cada apito desse é uma partida que está ocorrendo, né? Ou está começando, ou está terminando, ou está ocorrendo cartão, ou está no intervalo, ou foi para o intervalo, aconteceu alguma coisa em alguma partida. A gente tem aqui vários, na nossa central de informações, me desculpa, a Rede Relâmpago tem uma central enorme de informações, e aqui nós temos muitos jogos ocorrendo em várias partes do mundo. Então, aqui conforme vão sair, e quando você ouvir isso aí, a torcida, é o gol que está ocorrendo algum gol, alguma partida está ocorrendo e fizeram gol, enfim, né? Agradeço a presença da Denise Monteiro Corso, que está por aqui com a gente, no nosso Relâmpago dos Esportes, e vamos começar com as nossas notícias esportivas, mas para isso, apita, juiz. Aí, não ficou muito alto, eu quero de novo, vai! O juiz apitou e a gente começa com as notícias do esporte aqui para você que está na Rede Relâmpago, que está curtindo o nosso programa ao vivo. Vamos começar com o Campeonato Carioca. O Flamengo venceu ontem o Nova Iguaçu na estreia do Campeonato Carioca. Porque, na verdade, o Carioca ele é disputado. Tem uma fase preliminar, né, onde várias equipes jogam entre si, como se fosse uma segunda divisão. E aí uma equipe só, das 6 que disputam essa fase preliminar, uma só vai até a fase final, chamada fase final, que seria supostamente o nome Campeonato Carioca. Então, ontem o Nova Iguaçu, que foi essa equipe que subiu para essa primeira divisão, ela estreou ontem no Campeonato Carioca contra o Flamengo e acabou segurando bem o resultado. O Campeonato Carioca está sendo transmitido pela Rede Record, gente. A gente não falou sobre isso. A Globo não tem mais a concessão, então as partidas serão sempre mostradas às terças-feiras, às 21h30, e aos sábados também no mesmo horário. Então, terças e sábados são as partidas que serão televisionadas pela Rede Record. A Rede Record está transmitindo o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro nesse ano de 2021. E ontem, de estreia, o Flamengo derrotou o Nova Iguaçu por 1-0 com reservas. Cheio de jogadores reservas. O Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 1-0, gol de Max aos 48 minutos do segundo tempo, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Ainda com a escalação completa de reservas, como eu disse, todos os campeões brasileiros ganharam um período de descanso. O Flamengo garantiu o placar no Maracanã. Os principais atletas só devem estar à disposição da comissão técnica a partir do dia 15 de março. Nem o técnico Rogério Ceni estava às margens do gramado no jogo de ontem. Max, aos 48 minutos do segundo tempo, ele recebeu do Ramon pelo lado esquerdo do ataque, chegou à linha de fundo, cruzou rasteiro, encontrou o Max lá fora da área,
um chute, golaço do Max ontem, finalizou com o pé canhoto e marcou um golaço no Maracanã. Max então garantiu a vitória do Flamengo ontem por 1-0 logo na estreia do Campeonato Carioca. Falando nisso, Campeonato Carioca aqui, nós temos a torcida aqui, tal, vamos falando sobre os gols aqui, gente, olha só. Estão sendo disputados agora, vamos falar do Brasil primeiro. Campeonato Mineiro, o Boa Esporte está empatando em 0-0 com o Pouso Alegre e o Coimbra está perdendo para o Patrocinense por 1-0. Os jogos estão no intervalo do primeiro para o segundo tempo, então dá ainda para modificar esses placares aí. No intervalo também, Campeonato Paulista está sendo disputado, o clássico Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras vai vencendo o Corinthians na Arena Neoquímica, na Neoquímica Arena por 2-1. O Palmeiras está ganhando o Corinthians por 2-1. O jogo está no intervalo. 36 minutos do primeiro tempo, lá em São Caetano. O São Caetano está tomando uma piaba do Bragantino, 2-0 para o Bragantino. Esse foi gol do Bragantino, foi agora. 2-0 para a equipe de Bragança Paulista, a chamada Massa Bruta. Nátia Lima, Fernando Ribeiro, Bárbara Soares Pinho, Denise Monteiro Corso, obrigado pela presença. Fiquem aqui, essa é a Rede Relâmpago trazendo para você as notícias do esporte. Trazendo mais informações ainda pelo Campeonato Mineiro, tá? Tá no intervalo lá, o Atlético Clube e o América Mineiro Coelho, 0-0. Na Copa do Nordeste jogam Fortaleza e CRB, estão também empatando em 0-0. Pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio vai empatando com o Brasil de Pelotas em 0-0, também o jogo acabou de começar. E a gente vai trazendo, é claro, informações sobre os gols de todas essas partidas, as mais importantes, as menos importantes, pra gente não importa. Você vai ouvindo, é porque foi gol, e do juiz é porque foi pro intervalo, levaram o cartão ou terminou o jogo, mas aqui você fica sabendo de tudo. Vamos à informação então do Vasco da Gama. Aliás, temos informação do Campeonato Carioca. No Campeonato Carioca, nesse momento, deixa eu caçar aqui. Campeonato Carioca, acho que já terminaram as partidas do Campeonato Carioca. Deixa eu procurar. Porque hoje tem Vasco da Gama, mas o Botafogo estava jogando agora há pouco contra o Boa Vista. Tá aí, empatou em 0-0. Ih, me dei bem no bolão, rapaz. Nem sabia, apostei no 0-0 Botafogo e Boa Vista. E deu 0-0, terminou agora há pouco, Botafogo 0, Boa Vista 0. E Volta Redonda 2, Madureira 2. Daqui a pouquinho tem, às 21 horas, Vasco e Portuguesa do Rio. Vasco é Portuguesa da ilha, né? E amanhã tem Resende e Fluminense. Então, para essa partida de Vasco e Portuguesa, a gente já tem, né, na verdade, quem vai comandar o Vasco da Gama no ai caramba, fugiu? São Januário. Jogo em São Januário, Vasco e Portuguesa. Daqui a pouco às 21. Quem vai comandar o time no banco de reservas, gente, minha cabeça tá horrorosa hoje, é o auxiliar técnico Diogo Siston. Ainda não é o treinador novo, não. O treinador novo, Marcelo Cabo, só na próxima partida de repente. Vamos falar um pouquinho sobre o Marcelo Cabo, que é o novo técnico do Vasco da Gama. O Marcelo Cabo é a nova aposta da diretoria do Vasco para levar a equipe de volta à elite do futebol nacional. É isso aí. O Vasco da Gama vai disputar novamente a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Não teve tanta sorte aí nesse Campeonato Brasileiro de 2020, acabou rebaixado. E para isso, a diretoria contratou um treinador que é especialista em viradas, especialista em chegar na Série B e subir para a Série A. Esse é o Marcelo Cabo, é o novo técnico do Vasco da Gama. Então, além do Cabo, já tinha o Cano, agora tem o Cabo, então vai ficar tudo certo. O treinador estava no Atlético Goianiense e vai ter a sua primeira chance em grande clube no estado do Rio de Janeiro. Com contrato até o fim do ano, a prioridade é garantir o acesso à Série A, voltar para a Série A. Diz ele, abre aspas, alegria muito grande de voltar a um clube onde vivi grandes momentos como atleta. Espero viver grandes momentos como treinador também. Quero agradecer ao presidente da diretoria por me chamar para essa missão de capitanear o Vasco da Gama. Confesso que essa era a primeira minha meta profissional, voltar ao Rio, um gigante do futebol mundial como o Vasco. Eu escolhi o Vasco e com muita convicção vamos fazer uma grande temporada. Diz Marcelo Cabo. Então,
falando do jogo entre Vasco e Portuguesa, que é daqui a pouquinho pelo Campeonato Carioca, a primeira rodada, menos de uma semana após o 4º rebaixamento à Série B, o Vasco tenta iniciar a sua recuperação já no Campeonato Carioca. A estreia agora, daqui a pouquinho, às 21 horas, contra a Portuguesa da Ilha, em São Januário, vai trazer novidades para a equipe do Vasco. Apesar de ter anunciado o Marcelo Cabo como treinador, o Vasco começa a competição sob a orientação de Diego Siston, como eu já falei ainda há pouco, que ele é técnico do Sub-20. Pratas da casa, 11 pratas da casa que estavam no elenco profissional, formam o grupo das 2 primeiras rodadas lá dos 20 garotos da categoria Júnior. Olha que bacana. Nessa fase da competição, gente, não há uso do VAR. Então vamos falar então um pouquinho do Vasco da Gama. E para isso precisa do hino? Precisa. Vasco da Gama vai enfrentar o Portuguesa da Ilha daqui a pouquinho às 21 horas. Tá aqui, vamos ver os comentários aqui. Tem muita gente zoando o Vasco aqui, olha. Voltar para a Série A só de foi de elevador. Uma ótima noite, tetra rebaixado. Cadê os vascaínos aí? Não deixa isso acontecer não, vamos lá. Cadê os vascaínos aí, da área, da Rede Relâmpago aí? Vamos lá, vamos falar um pouquinho do Vasco. Brilhar, ilumina. Vamos abaixar um pouquinho para falar um pouquinho da escalação do Vasco da Gama. O Vasco com uma equipe de crias da base. Durante a semana o Siston trabalhou com o time mesclando promessas do Sub-20. Então vamos à escalação do Vascão da Gama. Lucão é o goleiro. Lateral pela direita, Caio Tenório. A dupla de zaga é Miranda e Ulisses. Na lateral esquerda, MT. No meio campo, ali como volantes, né? Caio Lopes e Juninho. Mais um pouquinho para o meio, mais para frente ali, mais avançado. João Pedro pela direita. Lucas Santos pelo meio. E Gabriel Peck pelo lado esquerdo. O ataque é com o centroavante Thiago Reis. Esse é o Vasco da Gama de Diogo Siston. Muito legal, muito bacana. Vasco da Gama. Agora vamos ao hino da Portuguesa. Portuguesa da Ilha. Olha aí a Bárbara se defendendo aí, defendendo o Vascão da Gama. Vamos ver, o Vasco tem que subir, né? Tem que se erguer. Vamos lá, Vasco. Agora vamos falar da Portuguesa. Aí o hino da Portuguesa ao fundo. Salve a Portuguesa com certeza. Treinando desde outubro de 2020, a Portuguesa enfrenta o Vasco sem desfalques. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o hino da Portuguesa para falar um pouquinho da Lusa. O técnico Felipe Surian mandará a campo o que entende ser de melhor. A escalação tem o destaque do meio atacante Romarinho, que é cria da Lusa. Não há desfalques para a Portuguesa, que vem com o goleiro é Vitor Almeida, lateral Watson, dupla de zaga com Diego Guerra e Dilcinho, lateral pela esquerda Danilo, meio campo com Mauro Silva e Muniz, mais à frente o Chay, André Silva e o Romarinho, grande estrela do time. Como ali o centroavante, o matador, Emerson Carioca. Essa é a Portuguesa da Ilha. O árbitro, vamos falar um pouquinho da arbitragem aqui também. O árbitro é o Alex Gomes Stefano. Assistente número 1, Thiago Rosa de Oliveira Espósito. E assistente número 2, Guilherme Vogas Tavares. Isso aí. Vasco e Portuguesa é a grande pedida. Gente, vamos passar um pouco os placares, vamos lá? Vamos ver se mudou alguma coisa. Sim, mudou. O Corinthians empatou o jogo contra o Palmeiras, 2-2, gol do Corinthians, lá na Arena Neoquímica. 2-2, o jogo está passando aqui atrás aqui. O Bragantino segue vencendo o São Caetano por 2-0, jogos do Campeonato Paulista. Lá no Rio Grande do Sul, o Grêmio segue com 0-0 com o Brasil de Pelotas, 15 minutos do primeiro tempo. E a gente tem também Fortaleza CRB 0-0 na Copa do Nordeste. Em Minas Gerais temos o América Mineiro, que está jogando com o Atlético Clube, também está 0-0, o jogo está no intervalo. Estamos mostrando aqui tudo o que acontece em relação ao esporte para você, e tem mais esportes ainda, daqui a pouquinho tem notícia do vôlei de praia, e tem também Fórmula 1, fica ligado aí.
Pois é, gente, a Covid não terminou e o Corinthians acabou tendo 19 pessoas infectadas. São 19, um surto lá no Corinthians, 19 pessoas infectadas com o novo coronavírus. 8 são jogadores, dos 19, 8 jogadores. O Corinthians perdeu mais um atleta agora, horas antes do Clássico, que foi o Meia Camacho. Então o Corinthians joga desfalcado. Esse jogo que está acontecendo aí, está 2-2, né? Está empatado. E olha, excelente resultado, né? Num derby, num clássico contra o Palmeiras. E olha, tem várias provocações, viu? A torcida do Corinthians, né? O Corinthians, eles arrumam agora não está tendo torcida, infelizmente, por causa da Covid, mas eles arrumaram o estádio, né? O Clínica Arena, que é o estádio do Corinthians, e colocaram uma frase assim grandona: Mundial, nunca terão. E aí o Palmeiras está jogando lá, e aí deve, né, uma pressão psicológica danada para os jogadores do Palmeiras, que olham aquilo lá na arquibancada grandona lá dizendo Mundial nunca terão. Isso deve pegar. Bom, o seguinte, a escalação do timão, né, do Corinthians foi super desfalcado, agora está disputando, está 2-2. O Corinthians, ele vinha com alguns jogadores até desconhecidos, né? Vamos colocar aqui o hino do Corinthians, vamos lá. Matheus Donelli é o goleiro, Bruno Mendes pela lateral direita, Gemerson Gil, Lucas Piston, Xavier, Cantilho, Casares, Léo Natel e Matheus Vital. E no ataque, Rodrigo Varanda. O Corinthians está empatando em 2-2 nesse momento, gente. E o Verdão? O campeão da Libertadores, campeão paulista, atual campeão paulista, veio bem ali, um time bem mesclado, né? Vinícius Silvestre no gol, Breno Lopes na lateral direita, Luan e Renan fazendo dupla de zaga, Vitor Luiz na lateral esquerda. No meio campo, Gabriel Menino, Danilo, Gustavo Scarpa, Lucas Lima e William. E no ataque, Gabriel Silva. De fato é campeão, isso aí. Esse é o Palmeiras que está enfrentando o Corinthians enfrentando o Palmeiras, o jogo está 2-2, o Corinthians todo desfalcado. Olha aí, a Regiane está mandando, vamos Corinthians, Gaviões da Fiel, e cadê os mulambos? A Bárbara chamando, cadê os mulambos? Comemora seu campeonato, beijinho novo para você, grandes coisas, só que está campeão. Ih, rapaz, tá doideira, isso aí, rivalidade no futebol, isso é muito bom, rivalidade no futebol, hein? Todo mundo é amigo, tá, gente? Copa do Brasil, ontem teve o sorteiozinho das bolinhas lá para saber quem vai enfrentar quem na primeira fase da Copa do Brasil. São 80 times que disputam a Copa do Brasil, você sabia disso? 80 times. O Brasil inteiro tem representante. Todos os estados do Brasil tem sempre pelo menos um clubezinho lá representado para poder participar. E a Copa do Brasil, diferente do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro é pontos corridos. Então tem 38 rodadas, então no finalzinho quem é o campeão é quem somou mais pontos, fez a melhor campanha. Na Copa do Brasil não, é mata-mata. Então os 80 vão disputando entre si, são 40 partidas, né? Onde os 80 times vão jogando. E quem vai perdendo vai indo embora do campeonato, né? Infelizmente. 80 times divididos em 40 confrontos. Outras 12 equipes entrarão na disputa na terceira fase, chamada oitavas de final. Essas 12 equipes, quem são essas 12 equipes? Vamos lá. Vamos saber um pouquinho da Copa do Brasil. Ela tem a primeira, a segunda fase, são mata-mata. Então, duelo em jogo único. Na primeira fase, o empate classifica o visitante. Na segunda fase, em caso de empate, o jogo vai para os pênaltis. Beleza. Aí vem a terceira fase. Então, a terceira fase... Da primeira vai sair, são 80, vão sair 40 perdedores, ficam 40. Na segunda, os 40 se enfrentam, né? Saem 20. E aí, dos 20, junta-se aos 20, 12. Que é a terceira e a quarta fase, aí vão ser jogos de ida e volta. Aí é aquela troca de placares, né? É a Copa do Brasil. Ela sempre em mata-mata, você vai eliminando o outro clube.
As equipes que vão entrar nessa terceira fase, já lá na frente, são Atlético Mineiro, Internacional, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Grêmio e Santos, por causa da Libertadores. Eles vão disputar a Libertadores. Então eles já entram lá na terceira fase. Chapecoense também entra na terceira fase porque foi campeão da Série B. O Ceará também entra na segunda fase, na terceira fase, porque foi campeão da Copa do Nordeste. O Brasiliense, a mesma coisa, porque foi campeão da Copa Verde. E o Atlético Paranaense, porque foi nono lugar no Brasileirão. Tá? Então é um prêmio de consolação, deve ser, porque 8 foram para a Libertadores e o 9º vai lá e fica, né, direitinho. Enfim, vamos falar dos clubes do Rio, né? O Botafogo enfrenta o Motoclube do Maranhão às 21h30 no dia 10 de março, quarta-feira que vem, 21h30, Motoclube e Botafogo. Pelo horário deve ser o jogo da TV, né? O Vasco da Gama, estava aqui, eu já sei de cabeça, é a Caldense. Agora deixa eu ver aqui qual a data da partida. Salgueiro e Corinthians, vai ter lá também. Castanhal e Volta Redonda. O Caxias do Rio Grande do Sul contra o Fortaleza. Mirassol contra o Bragantino. Gama contra a Ponte Preta. O São Raimundo vai pegar o Cruzeiro. São jogos difíceis aí para as equipes, né, que são pequenas. E tem a Caldense também, que enfrenta o Vasco da Gama, que vai ser no dia 16 de março. Então, sorte para a galera que vai enfrentar o mata-mata aí da Copa do Brasil. Dizem que é um campeonato bem difícil. A Bárbara até colocou muito bem, dizendo que a Copa do Brasil é um campeonato democrático, né? Vários clubes do país participam. Então tem clube do Acre até lá, do Oiapoque ao Chuí. Parabéns, e o campeão recebe uma grana, hein? Legal. Vamos às contratações? Vamos falar um pouquinho das contratações, mas antes vamos ver os placares. Surgiram alguns jogos aí, né? Ou não? Vamos ver se mudou alguma coisa. O Corinthians segue empatando com o Palmeiras em 2-2, é o jogo da TV que está passando ali. Já estamos no segundo tempo. No intervalo, São Caetano 0, Bragantino 2, também pelo Campeonato Paulista, viu? Pela Copa do Nordeste, o Fortaleza está vencendo o CRB por 1-0. Aqui a gente tem o Campeonato Gaúcho, gol do Grêmio lá, 2-0 já no Brasil de Pelotas, 2-0, 23 minutos do primeiro tempo. Já tem jogo à beça. O time do América Mineiro está empatando com o Atlético Clube empatando 0-0 os dois. 0-0. Olha, vamos lá América. Não tem jogo do Cruzeiro, não tem jogo do Atlético. Estava procurando isso aqui. Vamos às contratações? Vamos lá. O Atlético Goianiense acertou a contratação do atacante Léo Jabá, que estava no Corinthians. Aliás, estava no Corinthians, foi para a Grécia, agora voltou para o Brasil. Tentou se acertar com o Corinthians, não foi para o Atlético Goianiense. O Corinthians foi lá e repassou. Acertou com Léo Jabá, centroavante, 22 anos, o jogador foi revelado pelo Corinthians e está agora no Dragão, né, de Goiás. Ex-Fortaleza, Gabriel Dias aceita a proposta e vai atuar pelo Ceará. Isso aí, o rival. Ele saiu do principal rival e foi pro outro. O Gabriel Dias, bom jogador, viu? Bom jogador. Ele pode atuar como lateral direito, como volante. Ele é bem eclético, ele é um profissional muito bom. E aceitou ser jogador do Ceará. A proposta foi muito boa. Ele vai chegar ao Alvinegro com característica de polivalência. É a palavra, eu estou terrível para as palavras hoje, não estão vindo nenhuma. Característica de polivalência, ele é muito polivalente. Ele, no clube no Fortaleza, ele realizou 85 jogos, marcou 4 gols, foi campeão da Copa do Nordeste e bicampeão cearense. Parabéns, tem um pé de coelho aí, o Gabriel Dias, ele tem sorte. Vamos falar um pouquinho sobre o Vitor, o goleiro do Atlético Mineiro. Aliás, era o goleiro do Atlético Mineiro, né? Ele aposentou, o goleiro Vitor, que era do meu xará. Ele tem 38 anos e agora ele pendurou as luvas no último domingo, né, no jogo do Atlético Mineiro, e já aceitou a função para ser gerente de departamento do futebol do Atlético Mineiro.
Parabéns pro Vitor. Vida longa a ele aí como dirigente. No próximo fim de semana, o Vitor deve retornar ao Atlético Mineiro para iniciar uma nova função. Luvas e chuteiras ficam guardadinhas, e agora foi a vez da roupa social entrar nas dependências da Cidade do Galo. O ex-goleiro foi convidado para ser gerente de futebol. A expectativa é de descansar por alguns dias antes de voltar ao clube no novo cargo. Muito legal, vida longa ao Vitor aí, boa sorte como gerente de futebol do Galo. Vamos falar um pouquinho sobre outros esportes aqui, vôlei de praia. Gente, Covid é notícia mesmo, viu? A internação do campeão olímpico Bruno Schmidt por ter se contaminado com o coronavírus foi um choque. Foi uma constatação que nem o melhor histórico de atleta seria capaz de impedir um caso grave de Covid. Depois de alguns dias de agonia de familiares, amigos e fãs, o jogador finalmente deixou a UTI e agora já se recupera em casa. Bacana, Bruno Schmidt! Uma situação que impacta diretamente na preparação da dupla com o Evandro para Tóquio. Mas segundo o próprio Evandro, companheiro dele, no vôlei de praia, isso nem passou pela cabeça nas últimas semanas. No podcast Na Rede com o Albert, como está anunciado lá no Globoesporte.com, ele revela angústia com a doença do parceiro, e aí você pode clicar lá e ouvir o bate-papo. O Evandro e o Bruno fazem a dupla, uma das duplas que vai representar o Brasil na Olimpíada de Tóquio, nas Olimpíadas de Tóquio, que a gente espera muito que seja disputada mesmo agora em 2021. E com isso a gente também vai dando notícias aqui olímpicas. E durante a Olimpíada, durante o período da Olimpíada, o Relâmpago nos Esportes vai trazer flashes para você das partidas que vão ocorrendo, das medalhas que nós vamos ganhando. Nós vamos ficar ligados aqui e sempre vai ter um ao vivo do Relâmpago, da Rede Relâmpago, do Relâmpago dos Esportes, com as medalhas para te informar, você ficar sempre bem informado das medalhas brasileiras e das finais que o Brasil possa vir a disputar. Falando um pouquinho de Fórmula 1, outros esportes também, aqui tem outros esportes. Um dia após lançar seu carro, a Alpine fez teste de checagem em componentes do modelo AS 521 em Silverstone, na Inglaterra. Ainda sem Fernando Alonso, que não participou da apresentação da equipe e segue em recuperação de seu acidente ciclístico, a escuderia francesa realizou a atividade com Esteban Ocon, outro titular na temporada 2021. Uma quarta-feira cinzenta, sem chuva, no autódromo inglês, Ocon realizou sem problemas no teste de checagem da pista. Por regulamento não são permitidos treinos com carros novos, fora da pré-temporada, mas é autorizado um teste de 100 km para filmagem das equipes. Muito legal, sorte aí para Alpine, ou Alpen, time da Fórmula 1, nova equipe Alpine, que faz aí o Fernando Alonso como seu principal piloto. Lembrando que quem vai transmitir a Fórmula 1 esse ano, essa temporada de Fórmula 1, na TV aberta, é a Band. A Band tem agora o contrato com a Fórmula 1. É essa emissora de TV que vai transmitir a Fórmula 1 todos os domingos aí, não é mais a Globo, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre futebol feminino. Quem gosta de futebol feminino aí? Eu adoro futebol feminino, muito bacana. Mas tem uma noticiazinha aí, vamos ver. Tem uma notícia aqui 3 horas atrás, tem uma notícia legal e tem uma notícia ruim. Vamos ver aqui. Uma boa e uma ruim. Vamos começar o quê? Com a boa ou com a ruim? Vamos começar com a ruim? Porque aí depois a gente vem com a boa e fica bem. Coisa de jornalista. Seguinte, vai começar oficialmente a temporada 2021 do futebol feminino do Corinthians. O Corinthians foi campeão brasileiro, tá? Campeão brasileiro de futebol feminino. E tem a melhor equipe, eu acho que a melhor equipe de futebol feminino, a mais organizada ali. Apesar que a gente tem o Flamengo aqui bem forte também, Botafogo também, se eu não me engano. E como chegam as meninas, os reforços, chega para ser titular, o Corinthians é favorito na Libertadores? Bom, a Júlia Rai e Giovana Duarte trazem novidades, dizendo o seguinte: eles teve um problema com o embarque. O Corinthians foi proibido de embarcar para a Libertadores. Proibido de embarcar para a Libertadores. Vamos saber um pouquinho mais dessa notícia aqui. Por que o Corinthians foi proibido
de embarcar para a Libertadores feminina. Por ter sido por terem sido campeãs brasileiras, né? Elas foram voo cancelado. Vamos dar uma olhada. A gente não fica sem a notícia não, gente. O Corinthians não conseguiu embarcar para a disputa da Libertadores feminina. A delegação está no aeroporto de Guarulhos, mas teve voo para Buenos Aires cancelado pela companhia aérea Turkish Airlines, com a justificativa de que cidadãos que estão no Brasil não podem ingressar no país por regras de contenção à Covid-19. A diretora da modalidade, Cris Gambarré, está em contato com a Conmebol para entender qual será o procedimento adotado para conseguir chegar em solo argentino para disputar a Libertadores feminina. A princípio, a delegação embarca em voo comercial na empresa argentina ainda nessa quarta-feira. É um problema sério, né? Esse lance de Covid tudo aí está levando, infelizmente, o Corinthians não conseguiu embarcar. Vamos ver se elas vão ter sorte para poder chegar até lá. Flamengo e Botafogo, futebol feminino. O Flamengo derrotou o Botafogo e vira o único invicto do Carioca feminino. O Flamengo derrotou o Botafogo por 2-1 na tarde dessa quarta-feira, tirou a invencibilidade do adversário e se manteve como o único time 100% de aproveitamento. O Flamengo abriu o placar logo aos 2 minutos do primeiro tempo. Rafa Barros fez a jogada pela direita e cruzou na pequena área para Flávia, que foi travada na primeira tentativa pela zaga do Botafogo, mas ficou com o rebote e tocou para o gol. Aos 18 minutos, com um golaço de Ana Carla na cobrança de falta do Flamengo, acabou fazendo 2-0. A camisa 10 mandou a bola com muita categoria, sem chances para a goleira botafoguense. O Botafogo diminuiu aos 43 minutos. Brenda recebeu na cara da goleira Kaká e marcou para o Alvinegro. 2-1. Gente, esse é o Relâmpago nos Esportes. Eu agradeço a presença de todos que estiveram aqui comigo agora, né? Para essa retomada do Relâmpago dos Esportes. E é claro, a gente vai ter a volta do Papo de Mestre, vários outros blocos, para a gente poder se divertir, para a gente poder, enfim, passar uns momentos juntos aqui, esses 35 minutos de programa, trazendo as notícias do esporte. As maiores notícias estiveram aqui e vamos dar uma repassada nos placares. Vamos lá. Intervalo, primeiro para o segundo tempo, o São Caetano segue perdendo por 2-0 para o Bragantino, jogo em São Caetano. 71 minutos, faltando 19 minutinhos para terminar, o Corinthians ainda empata com o Palmeiras em 2-2. Jogo em casa, hein, Corinthians? Mas com time reserva, o Palmeiras está dando mole aí, né? No Campeonato Mineiro, o Atlético Clube empata em 0-0 com o América Mineiro. O Fortaleza segue vencendo o CRB por 1-0 na Copa do Nordeste. Lá em Rio Grande do Sul, no estádio da Arena do Grêmio, 3-0. O Grêmio acabou de fazer o terceiro gol em cima do Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas do meu amigo JP. Eita, JP. Tá perdendo 3-0 para o Grêmio. 34 minutos do primeiro tempo. Ainda dá tempo de virar. Vamos lá. Gente, com o maior prazer, nós estamos aqui encerrando o nosso Relâmpago nos Esportes. Eu vou até aumentar aqui para a gente ficar. Queria muito ir para o Maracanã, como diz aqui o neguinho da Beija-Flor, mas não vai dar ainda. Então, fique bem informado. Eu vou aqui pegar minha mão. E a gente encerra o nosso programa por hoje. Muito obrigado. Vamos ao apito do juiz novamente. Vamos lá. Apito do juiz. Vai lá. Não quer apitar? Vai lá, vai. Apitou! Apitou e nessa a gente vai embora. Beijo em todos que curtiram o nosso Relâmpago nos Esportes. E a gente volta na próxima semana com muito mais novidades. Tudo que acontecer no futebol, no esporte, você fica bem informado por aqui, tá bom? Beijo em todos, uma excelente noite. Tchau, tchau.